Olá, pessoal! Espero que todos estejam bem e abertos a esse novo conhecimento que vamos adquirir com esse vídeo. Nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre a segunda etapa do que seria a disciplina de desenvolvimento embrionário. O que nós trabalhamos até agora foram todos os aspectos associados e relacionados a o que necessitamos para nos reproduzir. Então, desde o conjunto de órgãos que formam o chamado sistema reprodutor, feminino e sistema reprodutor masculino, que são os responsáveis, então, pela produção das células, que são conhecidas como gametas ou células sexuais, responsáveis pela produção ou por ser a base da nossa vida, tá? E como é que essas células, elas podem se unir? Então, a gente sabe que tudo depende de um encontro, de uma relação sexual. Para que aconteça o encontro do gameta feminino com o gameta masculino, nós precisamos, na nossa espécie, o chamado coito, ou relação sexual, ou cópula, como vocês queiram, tá? Então, nesse momento, como a gente consegue observar nesse vídeo, que foi extraído de um canal do YouTube do Esteban Cruz, tá? O link está aqui com vocês. Nós temos, então, a ejaculação. Esse ejaculado com os espermatozoides é liberado num canal que a gente chama de vagina. E os espermatozoides iniciam, então, a sua saga rumo à entrada aqui, que é o do útero, essa região de colo uterino. E aqui eles, então, começam a sua subida em direção às chamadas tubas uterinas. Durante essa passagem pelo útero, que é extremamente rico em muco, inicia-se o processo que a gente chama de capacitação espermática, que está associada à retirada de excesso de glicoproteínas na membrana, mas também a fazer esse espermatozoide ser mais ágil e móvel, Até ele chegar no interior, na região das tubas, ele precisa obrigatoriamente escolher as tubas, e chegando aqui, nesse ambiente, como a gente vê aqui, riquíssimo em células ciliadas, ele vai encontrar, então, o gameta feminino, Então, esse momento é o momento que a gente permitirá o que a gente chama de, não um encontro, mas o encontro, que é esse momento de associação entre os dois, as duas células sexuais, os espermatozoides aos milhões, espera-se, e o gameta feminino. Tá? Lembrando que essas células, elas são diferentes, em relação à sua produção e sua forma, ao tamanho, ao tempo de vida e às próprias características da liberação que já foram citadas nos vídeos anteriores, certo? E que esse momento, na verdade, é mais que um simples encontro, Nesse momento, você tem uma entrada do gameta masculino no gameta feminino, que até então era um ovócito secundário, e que com esse momento, com essa fusão de membranas, ele vai então ser estimulado a terminar a sua meiose e formar o conhecido óvulo. Esse é o processo que a gente chama de fecundação, que ao contrário do que muita gente pensa, não é um momento específico, que é esse momento que está marcado aqui nessa foto, Mas ele é uma sequência complexa de eventos, que podem durar em torno de 24 horas ou mais até. Tá? Dependendo digamos, de todas as associações presentes no ambiente uterino, especificamente no ambiente da tuba uterina, nesse momento, tá? Então, em média, em torno de 24 horas. Tem que estar tudo ok para que isso possa acontecer dessa forma. Então, são várias etapas dentro de um processo, tá, gente? Não é um momento específico. Essas são, aqui vocês têm, as principais etapas do processo que a gente chama de fecundação. São, ao todo, que a gente pode falar aqui em torno de 8 dessas etapas, tá? Que a gente vai explorar agora nos próximos
slides. O primeiro deles é lembrar, né, que esses espermatozoides, quando eles encontram um gameta feminino, esse gameta, que é um ovócito secundário ainda, ele está rodeado por um conjunto de células que formam, células foliculares, que formam o que a gente chama de corona radiata. Opa, aqui temos um erro, tá? Isso é corona radiata, tá? Essas células aqui. Entre a corona radiata e a membrana do ovócito secundário, nós teremos a chamada zona pelúcida, uma região que é uma região acelular, né? E que é um local riquíssimo em proteínas. Então, no primeiro momento, os primeiros espermatozoides, inclusive chamados kamikazes, utilizam-se, né, da sua cabeça recém-capacitada para tentar quebrar ou abrir um espaço entre as células formadoras da corona radiata. A maioria desses espermatozoides morre nesse processo e os mais, digamos, os que ficaram mais para trás, utilizam o trabalho feito pelos primeiros, tá? Depois de passar pelas células da corona radiata, nós temos então a penetração nessa região que a gente chama de zona pelúcida. Esse momento é dependente de uma série de alterações na membrana do espermatozoide. Ele vai liberar o seu conteúdo acrossomal na região de zona pelúcida. E aqui entram em contato, né, uma grande gama de enzimas no interior do acrossoma, como é a própria acrocina e as neuraminidases, tá, que vão, então, permitir que haja uma relação entre filamentos de actina do espermatozoide com proteínas da membrana do gameta feminino, tá? Então, com digamos, a degradação de parte dessa zona pelúcida, a gente pode ter o processo que a gente chama de acrossomal, que é a base para que aconteça a fusão entre as membranas plasmáticas do espermatozoide com a membrana plasmática do óvulo. Isso é dependente de reconhecimento celular. O reconhecimento celular é feito a partir de receptores da membrana dos espermatozoides com as proteínas da zona pelúcida. Na zona pelúcida existe uma família de proteínas transmembranares chamadas de ZP, tá? Família da zona pelúcida. Dentre essas proteínas da ZP, nós temos uma especificamente que são a ZP3. Tá? Elas se organizam mais ou menos aqui, ó. Então, aqui imaginem que são o espaço, né, de membrana. Então, essas seriam as ZPs, tá? E nós temos aqui essa estrutura que é reconhecida pelas proteínas de membrana. Os espermatozoides, quando eles entram na zona pelúcida, eles, ao contrário do que está sendo demonstrado nessa figura aqui, tá, gente? Eles têm eles percorrem a zona pelúcida até encontrar as ZPs, mas uma forma mais paralela. Então, tá aqui e o espermatozoide faz esse movimento, tá? Ele não faz o movimento que é um movimento perpendicular aqui, né? Ele faz um movimento mais de entrada assim, ó, lateral à membrana, tá? Que é o que está sendo demonstrado aqui. Então, esse domínio de reconhecimento lá da membrana do espermatozoide se liga às famílias ZP, tá? E a partir do momento que isso acontece, você desestabiliza todo esse conjunto, esse complexo de proteínas, permitindo, então, que é basicamente o que está sendo demonstrado aqui, que ocorra a fusão das membranas dos espermatozoides e do óvulo, tá? Ou melhor, do ovócito secundário. Nesse momento da fusão, com a reação acrossomal, nós vamos ter um estímulo para que esse ovócito secundário termine a sua meiose. Mas também, tá? Mas também em grande quantidade, para que nós tenhamos uma série de outros eventos acontecendo. Entre eles, um evento que é conhecido como reação da zona, tá? Que não é greve no puteiro,
tá? Mas uma reação que ocorre na região de zona pelúcida que está sendo demonstrada aqui para vocês a partir dessas fotos. Essa reação da zona, ela inicia no ponto de fusão das duas membranas dos gametas, tá? E a partir desse momento, você vai ter a formação do que eles chamam de envelope de fertilização. Como é que isso e por que isso acontece, tá, gente? De uma maneira bem simplista, na parte interna da membrana, que é a membrana do ovócito, existe uma grande concentração, como está demonstrado aqui, ó, de vesículas corticais ou de grânulos corticais, contendo no seu interior algumas enzimas e também grande concentração de sais de cálcio. Com a fusão, tá? Quando ocorre essa fusão, você tem não só a desestabilização dessa gama de proteínas da família ZP, mas elas se ligam na parte interna da membrana do ovócito a uma grande concentração de filamentos de actina, que estavam segurando esses grânulos corticais. E aí, com a desestabilização dessa membrana, os grânulos corticais começam a liberar o seu conteúdo. E a partir desse momento, então o que a gente vai ver é literalmente uma onda de cálcio que é liberada na região de zona pelúcida. E essa onda, esse cálcio que está demonstrado aqui, ó, mostra para vocês que começa num ponto e vai se estendendo para todo o restante. Antes a gente tínhamos, né, notem, o cálcio embaixo de toda a região de membrana, mas daquele ponto da fertilização em diante, uma onda se processa, e aí você tem a zona pelúcida sendo calcificada. Gente, isso é muito importante que vocês lembrem. Essa calcificação é observada aqui, ó, tá? Notem que essa região, ela vai ficar calcificada. Isso é essencial para etapas posteriores no processo de desenvolvimento. Então, nós vamos falar da zona pelúcida calcificada, principalmente lá na primeira semana do desenvolvimento, não esqueçam. Então, esse momento de calcificação da zona pelúcida, ele é só importante para o desenvolvimento posterior? Não. Quando ocorre a calcificação da zona pelúcida, nessa reação, nesse processo que a gente chama de reação da zona, tá? Nós vamos fazer com que haja como um cimento sobre aquelas proteínas que eram as proteínas ZP. Então, em cima delas fica esse excesso de cálcio. E aí, não permitirá novos contatos de outros espermatozoides com essa membrana, novos reconhecimentos e novas fusões, tá? Então, o fato de acontecer isso vai ter ou vai levar a um impedimento do que é conhecido como poliespermia. Poli de muitos, espermia de esperma. Então, com essa reação, você impede a entrada de mais do que um espermatozoide nesse gameta, tá? Além do cálcio que está presente no interior desses grânulos, existe também uma série de enzimas hidrolíticas que eliminarão ou que matarão os espermatozoides que estão aí. Então, aqui dá para ver exatamente isso. Aqui nós temos uma nuvem, ó, de espermatozoides e à medida que avança, então, a onda de cálcio, notem que o número de espermatozoides vai sendo eliminado. Então, tanto o cálcio calcifica a zona pelúcida, impedindo novos reconhecimentos celulares, como também as enzimas hidrolíticas eliminam a possibilidade de entrar mais do que um espermatozoide, tá? E isso acontece, gente, de forma correta em mais de 99% das fecundações. Entretanto, às vezes pode acontecer de não acontecer de forma correta e ter entrada de mais do que um espermatozoide. Quando entra mais do que um espermatozoide, o que acontece? Bem, lembremos que cada um desses espermatozoides vai trazer consigo um conjunto cromossômico, né, de 23 cromossomos. E isso quer dizer que nós teremos a formação de células poliploides, ou que não são mais diploides, são triploides, tetraploides, pentaploides, dependendo do número de espermatozoides que porventura venha a entrar, tá?
E se sabe que na espécie humana, a poliploidia, ela limita desenvolvimento, tá? Ou seja, não vai ter desenvolvimento desse ser, tá? Que foi produzido a partir de uma entrada de imagem com espermatozoide, certo? Sabendo-se disso, então, você já tem que tirar da cabeça, se alguém tinha, que gêmeos são formados pela entrada do quimagem com espermatozoide. Isso não é verdade, tá? Gêmeos não são formados pela entrada de imagem com espermatozoide no gameta feminino, e agora vocês sabem por quê. Ok, povo? Então, nós temos um mecanismo que impede a polispermia, que a gente chama de reação da zona, que ocorre depois da que a gente chama de reação acrossomal, e que permite essa fusão entre membranas do gameta feminino e gameta masculino, graças ao reconhecimento pelas chamadas ZPs, né, de proteínas de membrana do espermatozoide, a essa família, que são a família ZP, principalmente a ZP3, tá? Bem, a partir do momento que tudo funcionou certinho, tá? E esse momento aqui é um momento muito rápido, notem que segundos depois nós temos já esse processo terminado, né? Tá? Nós vamos ter em seguida, algumas horas depois, nós vamos começar a observar, tá? Primeiro, que ocorre a liberação do segundo corpúsculo polar. Tá? O que significa isso? Quando nós temos a liberação do segundo corpúsculo polar nessa região que a gente chama de zona pelúcida, quer dizer que aquela célula, que era o gameta feminino, não é mais um ovócito secundário, mas sim um óvulo, tá? E aí, o seu núcleo vai ter que sofrer um processo de descondensação do seu material genético, né? Então, aquilo que era cromossomo, porque acabou de terminar uma meiose, tem que se descompactar e formar os filamentos de cromatina. Da mesma forma, há uma descompactação e dos cromossomos não, mas dos filamentos que eram os filamentos do gameta masculino. Não sei se vocês lembram, mas a gente comentou quando falávamos da gametogênese masculina, que para que caiba, né, nesse núcleo muito pequeno que está na cabeça do espermatozoide, o DNA do espermatozoide ele é compactado com um grupo de proteínas chamadas de protaminas e não de histonas, então ele é altamente compactado, tá? Então, logo depois da entrada dos espermatozoides, você vai ter essa descompactação do material genético, tanto do espermatozoide quanto do gameta feminino, provocado, né, porque ele acabou de sair de uma meiose, tá? E nesse caso, a gente vai ver a formação dos chamados pronúcleos. Os pronúcleos, eles contêm essas estruturas visíveis aqui, que são nucléolos. Lembram que nós vamos, na citologia, a gente estudou que você tem quando uma célula entra na fase M, ela vai ter uma dissociação do nucleolo e depois ele começa a se reorganizar. Então, se consegue, inclusive, nós precisamos, geralmente observa-se os nucleolos e a presença desses nucleolos demonstra que efetivamente está havendo uma descompactação, que é o que se espera. Em seguida, os pronúcleos, eles tendem a se aproximar, tá? Como a gente consegue visualizar aqui, e ocorre então a chamada fusão dos pronúcleos. A fusão dos pronúcleos resulta na formação de um núcleo único, agora contendo os 46 cromossomos, 23 vindo do pai e 23 vindos da mãe, e a formação de uma célula que a gente chama de célula ovo ou zigoto, certo? Então, esse momento onde está havendo a fusão, né, dos pronúcleos e a formação de um núcleo único é o determinante de uma nova vida. Quando isso acontece, a gente tem a primeira célula desse novo ser, tá? Esse novo ser já está geneticamente definido, ou seja, nesse momento já se sabe geneticamente se ele é
vai ser um macho, né, um homem ou uma mulher, no sentido biológico da palavra, não social, obviamente, né? Nós aqui vemos também todas as características associadas a metabolismo e identidade pessoal, que são determinadas a partir desse momento. Tá? Então, nós restabelecemos com a fusão dos dois pronúcleos o número diploide da espécie, que no nosso caso é 46, né, 23 pares, e todas as características desse novo ser. Tá? Então, nesse momento, muitas pessoas acreditam que ocorre o final do processo de fecundação, mas não é verdade. O final da fecundação, ele vai acontecer quando essa célula, que é chamada de célula ovo ou zigoto, tá? Ela inicia ou demonstra a sua capacidade de continuar se desenvolvendo. E como é que ela vai demonstrar isso, tá, gente? Opa, me desculpe. Ela vai demonstrar isso iniciando a primeira divisão, né, para a formação de um ser que é pluricelular, visto que nós não somos indivíduos unicelulares, né? Nós somos pluricelulares. Então, quando inicia a primeira mitose para formar, então, esse indivíduo com duas células, aí sim nós teremos o término do que a gente chama de fecundação, tá? Então, aqui tem esse panorama que é, na verdade, um vídeo, tá? Que vocês podem acessar nesse Journal System Reproduction Genetics. É uma revista. E eles fazem um time-lapse, não é time-lapse, como é que é o nome? Um vídeo de todo o momento numa fertilização in vitro, tá? De todos os eventos de uma fertilização in vitro. Então, desde o momento que são adicionados os componentes, ou seja, os espermatozoides junto com o ovócito secundário, que foi retirado geralmente da mulher, né? Por indução, após indução de ovulação. Né? Notem que aqui, 29 minutos depois, nós já temos um espermatozoide penetrando na região de zona pelúcida. 31 minutos depois, nós temos aí penetração do espermatozoide no ófito. Então, aqui a gente já tem o impedimento, né, a reação acrossomal e a reação da zona, a reação zonal, que impede a entrada mais do que um espermatozoide, entrou, tá? 4 horas depois da entrada, 3 horas e meia, né, depois da entrada, nós temos a liberação do segundo corpúsculo polar, depois a formação dos pronúcleos, né, a fusão dos pronúcleos e a primeira mitose aí acontecendo. Então, como é um ambiente controladíssimo, né, em relação a todos os seus componentes, aqui esse processo durou em torno de 22 horas, tá? Mas em vivo, geralmente pode durar um tempo a mais do que 22 horas, geralmente entre 24 e 30 horas, tá, gente? É o que geralmente a gente encontra na literatura, certo? Lembrando que esse momento, né, o que a gente chama de fecundação é um momento que pode acontecer, que é dependente naturalmente da liberação do gameta feminino e das relações sexuais anteriores ou no dia, né, da ovulação, tá? Mas que esse momento, ele não determina uma gestação, visto que, em média, 75% das fecundações não resultam numa gestação, tá, gente? Não vamos esquecer. Por quê? Porque ou nós temos a entrada de mais do que um espermatozoide, ou nós temos a ausência a incapacidade de fazer uma dessas etapas dentro da fecundação, tá? Ou porque depois o embrião não chega onde tem que chegar para anidar, tá? Então, nós temos uma série de possibilidades acontecendo aí para evitar uma gravidez em si,
tá? E que esse processo, ele vai diminuindo ao longo dos anos na mulher. Isso a gente explicou quando a gente falou da gametogênese, do porquê isso acontece, né? Quanto mais velha for a mulher, mais velho o gameta que ela libera, maior as chances de terem erros acontecendo durante esse término da meiose, essa virada do ovócito secundário para o óvulo, tá? Que é essencial para que a gente tenha a formação de uma célula haploide, que vai fundir, né, o seu núcleo com uma outra célula haploide para formar uma célula diploide. Caso isso não aconteça, nós temos erros e os erros geralmente tendem a ser eliminados, tá? Então, nós temos realmente uma estimativa que vai diminuindo as nossas chances de ter um filho à medida que a gente avança na idade. Ao mesmo tempo, lembrem que há um aumento na possibilidade de nós termos anomalias cromossômicas associadas à idade materna, principalmente, tá? Certo, povo? Então, a partir desse momento especificamente, que é a fecundação, que aconteceu graças a uma ovocitação, ou uma ocitação, ou uma ovulação, que por sua vez aconteceu no meio de um ciclo, como vocês lembram aqui, especificamente 14 dias antes do que seria uma próxima menstruação. Nesse momento, nós temos a formação da célula ovozigoto, tá? E com a formação da célula ovozigoto, a possibilidade de não haver mais essa, que a gente chama essa menstruação, e aqui nós temos o início do que a gente chama de desenvolvimento pré-natal, tá? Essa formação da célula ovozigoto é o primeiro dia da nossa vida, foi o primeiro dia da vida de qualquer um de nós. A partir desse dia, nós temos o início desse desenvolvimento que dura, como a gente já comentou, né, em média 38 semanas ou 266 dias. Tá? Entretanto, visto que, como sabemos, esse momento da ovulação dificilmente é conhecido pela maioria das mulheres, nós vamos ter, tá, uma dificuldade de acompanhar essas semanas a partir do dia da fecundação, tá? Como é que eu posso saber se eu tô com 14 dias se eu não sei quando é que eu ovulei, né? Quando é que foi a minha ovulação especificamente? Tá? Então, é por isso, gente, que normalmente quando a gente procura ou conhece uma gestante e tu pergunta a semana que ela está e ela te diz, eu tô com 30 e poucas semanas, ela não está falando dessa semana aqui, mas está falando de uma outra contagem que é feita a partir do primeiro dia da última menstruação. Então, quando uma mulher está com suspeita de gravidez e ela vai no médico, geralmente ela não vai perguntar quando é que tu transou, porque a gente já viu que a transa não tem necessariamente a ver com o dia da tua fecundação, né? Nunca esqueçam disso. Segundo, não vai perguntar quando é que ovulou, porque a maioria das mulheres não vai saber. Quem já teve essa experiência sabe que o médico pergunta qual foi o dia da tua última menstruação, tá? Isso dificilmente uma mulher vai esquecer, certo? O primeiro dia. Então, baseado nesse primeiro dia, contando desse primeiro dia da menstruação, uma gestação, ele chega ou tem 40 semanas, tá? 280 dias, ou 10 meses lunares, ou 9 meses e 7 dias solares, como vocês queiram, tá? Esse DUM é dia da última menstruação. O termo em inglês é LNMP, que é Last Normal Menstrual Phase, tá? Então, contando desse dia, uma gestação pode ter até 40, ou tem, em média, 40 semanas. Tá ok? Bem, esse é um dado que também não é um dado exato, certo, gente? Tá? Por quê? Porque nós podemos ter variações no tamanho desse ciclo. E aqui, notem que eles consideram que entre a ovulação e
o dia que você menstruou pela última vez, tá? Foi 2 semanas. E a gente viu que tem algumas mulheres que podem ter ciclos maiores, né? E que o que muda, né, ao contrário da fase lútea, é a fase proliferativa. Então, essa fase, ela pode variar de mulher para mulher e não ser só de 2 semanas, certo? Outra coisa importante, algumas vezes existe chances de haver um sangramento de implantação. O sangramento de implantação acontece geralmente muito próximo ao que seria a data da menstruação da mulher, lá pelo 12º dia pós-ovulação, tá? E algumas mulheres confundem esse momento, esse sangramento, com menstruação. Então, elas tenderiam a dizer que a última menstruação delas foi nesse momento aqui do que seria, digamos, o sangramento de implantação. E considerariam daqui para cá, tá? O que, pela um médico já iria considerar 40 semanas, jogaria essa possível gravidez lá para cima, o possível parto lá para frente. Então, é por isso que, tá? Atualmente, junto com essa ida ao médico para acompanhamento de características do tamanho do útero, do própria altura, né, do útero, do peso da gestante, assim por diante, geralmente é feito também os chamados ultrassons, né, o UCG aqui. Os ultrassons, eles vão... são fotos, né, do real. Então, eles permitem que o médico, ao visualizar o embrião, consiga, principalmente nessas primeiras etapas, que são da fase embrionária, realmente consiga fazer com que a gente tenha o estabelecimento real da idade, que é a idade gestacional. Tá? Então, nós precisamos o DUM é o mais utilizado, mas ele não é o mais, digamos, correto. Por isso, a gente associa ele sempre com o ultrassom. O ultrassom é um dado, principalmente se feito nas primeiras semanas e não nas últimas, porque daí o bebê está muito grande e a gente já não consegue visualizar muito bem, tá? Dá uma data provável do parto, uma estimativa provável do parto mais correta, mais acertada, tá? Então, gente, esse momento, tá, que é o desenvolvimento pré-natal, ele vai ser dividido, tá? Tudo que a gente for falar durante todo a EMBRA, até o final do nosso curso, vai estar associado ao primeiro dia, que é o dia da fecundação, tá, gente? Então, eu não vou considerar o LNMP ou o DUM como vocês queiram. Sempre que eu falo assim, ó, nós temos uma gestação de 5 dias, é porque é 5 dias da fecundação, tá, gente? Não esqueçam nunca disso. Então, no nosso caso, lembrando, né, que esse período que é de 38 semanas, tá, ele vai ser subdividido em período embrionário e período fetal. Existem alguns autores que falam em período pré-embrionário, período embrionário e período fetal. Tá? Nós vamos explicar por que pré-embrionário ao longo dos nossos vídeos posteriores. E nesse primeiro momento, no período embrionário, nós temos, então, os primeiros 56 dias ou as primeiras 8 semanas de gestação, tá? Então, as primeiras 8 semanas são de período embrionário e da nona em diante, do 57º dia em diante, nós temos, então, o chamado período fetal, tá? Dentro do período embrionário, nós vamos ter principalmente os processos de organogênese, morfogênese e crescimento desse embrião, tá? O que consiste a organogênese? A organogênese consiste na formação dos órgãos. Todos os sistemas serão formados até o 57º dia. Vão ser organizados nesse período de 8 semanas, tá?
junto com a formação dos órgãos, principalmente os órgãos externos, nós vamos observando uma alteração na forma desse ser, né? Ele vai passar dessa célula única, tá? Para um ser que vai ter características nitidamente humanas. Então, esse momento é o momento que a gente chama de período embrionário. A morfogênese é dar forma para aquela espécie, tá? Nesse caso, dar forma humana, tá? Com o final do período embrionário, nós tivemos um crescimento também, ok, gente? É uma célula que tem em torno de 100 microns e passa a um bebê que vai ter, em média, aí, em torno de 3 centímetros, tá? E em torno de 30 gramas, mais ou menos, tá? Entretanto, nós também temos aqui, né, um embrião que vai ficar com mais ou menos o tamanho de um dedo indicador de vocês, certo? E depois que se adquire, então, essa forma humana, nós teremos o chamado período fetal. O período fetal, ele é marcado, tá? Principalmente pelo crescimento. Então, aqui tem a ordem dos acontecimentos, né? Continuamos tendo organogênese, os órgãos são formados, novos não, mas eles são acabados, digamos assim, tá? E aqui o grande tchan realmente é o crescer, tá? O crescimento, que é não só um crescimento corpóreo, mas também um crescimento funcional. Um crescimento que vai fazer esse bebê se tornar viável para o ambiente extrauterino, tá? Então, obviamente, se eu organizo ainda órgãos, eu vou melhorar a forma, porque esse bebê vai crescer, ele deixa de ter 3 centímetros e chega a ter 51 centímetros, ele vai deixar de ter em torno de 30 gramas para ter 3.500 gramas, tá? Em a média aí de nascimento, tá? Ele deixa aí, então, realmente mostra realmente um crescimento bastante importante, tá, gente? Então, essas são as principais funções ou os principais eventos que vão ser trabalhados tanto no período embrionário quanto no período fetal, sendo que no período embrionário, organogênese e morfogênese são os mais importantes, os que mais acontecem. O crescimento aqui, ele ocorre, mas está, digamos, no segundo plano. E aqui o crescimento, ele está em primeiro plano e em segundo plano a organogênese e morfogênese, certo? Então, gente, nesses momentos iniciais, nós vamos ver realmente uma alteração de forma, tá? Nos embriões iniciais, a gente sempre tem uma similaridade muito grande, independente da espécie. Então, se a gente começar a olhar só aqui, ó, a gente vê que a gente tem muita similaridade entre embriões, que são de seres completamente distintos, né? Então, quando se adquire aspectos que são associados à forma final daquela espécie, a gente está terminando uma etapa que é embrionária, para uma etapa que a gente chama de fetal, tá? Então, notem que no início muito semelhantes e depois a gente realmente vai diminuindo essa similaridade, certo? Então, gente, nesse primeiro momento, nesse primeiro vídeo, o que eu queria chamar a atenção é sobre esses aspectos. No próximo vídeo, nós vamos falar um pouco sobre fatores que regulam o desenvolvimento embrionário e o desenvolvimento fetal, ou seja, o desenvolvimento intrauterino. Eu vejo vocês no próximo vídeo, tá? Não saiam daí, ou melhor, descansem e depois retornem, ok? Se tiverem alguma dúvida, por favor, deixe nos comentários. Algum comentário também é sempre bem-vindo, tá? Se forem meus alunos, não esqueçam de anotar para tirar dúvida nas nossas aulas, nos nossos encontros. Tá? Até mais e see you later.